Olá, sejam todos bem-vindos no canal Você Se Lembra. Hoje vamos contar um pouco da história deste ícone da televisão brasileira, Silvio Santos. E qual o provável destino do SBT? Mas antes já deixe o seu like e se inscreva no canal. Com quase 41 anos de existência, o SBT é parte crucial da história da televisão brasileira. Graças a Silvio Santos, boa parte dos brasileiros pode dizer que cresceu assistindo Bozo, rindo com A Praça é Nossa, tomando café com o Chaves e se divertindo com o Show do Milhão. Filho de Rebeca e Alberto Abravanel, ambos de famílias judaicas que precisaram migrar para o Brasil por conta das perseguições da época. Silvio Santos nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930. E foi batizado como Cenoura Abravanel. O nome artístico veio mais tarde. Sempre muito carismático, Cenoura Abravanel começou como vendedor ambulante aos 14 anos. E se tornou Silvio Santos, dono de uma das maiores emissoras do Brasil. Foi Silvio quem criou, fez crescer e acompanhou o SBT desde o seu primeiro minuto de vida. Mas pode ser que esse relacionamento de longa data esteja perto do fim. Nos últimos tempos, tem surgido rumores de que o empresário vem procurando possíveis compradores para a emissora. Gigantes como a Televisa chegaram a ser cogitados. E até Ratinho foi envolvido no meio da confusão. Por isso lá vão as perguntas de 1 milhão. Será o fim da era Silvio? E se sim, será que o SBT sobrevive sem ele? Continua aí que é exatamente isso que eu vou te contar neste vídeo. Silvio Santos desenvolveu o pensamento de empresário desde cedo. Aos 14 anos, o menino Abravanel viu seu pai gastar todo o dinheiro da família no cassino. Então precisou encontrar uma fonte de renda para ajudar sua família e foi em seu espírito empreendedor que ele achou a saída. O garoto começou a vender canetas na rua com a ajuda de seu irmão Leon, enquanto ele vendia e entretinha as pessoas. Com truques de mágica, Leon ficava de olho no guarda que fazia a vigilância dos ambulantes. Silvio faturava bem como camelô, por isso continuou nessa por um bom tempo. Sobre sua época vendendo nas ruas, ele falou o seguinte: como camelô eu já era um empresário. Mantinha 3 funcionários. Um ficava olhando quando vinha o rapa. O outro cuidava do estoque de canetas e o terceiro funcionava como farol. Ele chegava de 15 em 15 minutos e dizia: gostei da caneta. Me dá uma, chamando a atenção dos clientes. O carisma de Silvio já era evidente na época. Então ajudou até mesmo quando ele foi pego pelo diretor da fiscalização. Ao invés de levar o garoto ao juizado de menores, o fiscal pediu apenas para que ele parasse de vender na região e, ao perceber também o potencial de sua voz, lhe deu um cartão para que procurasse um conhecido na Rádio Guanabara e fizesse um teste. Na época, o concurso para entrar na rádio era bastante disputado. Anos mais tarde foi descoberto que até mesmo Chico Anísio participou, mas Silvio se inscreveu e foi o vencedor. Foi nesse tempo também que o apresentador, que na época ainda era conhecido como Cenoura Abravanel, pediu para ser chamado de Silvio Santos. Silvio porque era assim que a mãe o chamava. E Santos porque, segundo ele, os santos sempre ajudam. No início, Silvio tentou conciliar o trabalho de locutor com a venda nas ruas, mas o dinheiro que ele ganhava na rádio não era muita coisa. Por isso logo voltou a trabalhar só como camelô. Já formado como técnico em contabilidade, ele continuou vendendo na rua até seus 18 anos, quando foi convocado para o exército. Então, como não conseguia conciliar o trabalho militar com o trabalho de camelô, resolveu voltar às rádios. Depois de sair do exército, Silvio Santos não quis mais voltar à vida de camelô e seguiu sua carreira como locutor. Trabalhou na Rádio Mauá, Tupi e Continental, e ainda teve seu próprio mini-programa na barca que pegava para chegar até os estúdios. Esse mini-programa que Silvio tinha na barca era bastante famoso, um verdadeiro sucesso, contava com diversos anunciantes. Um dos principais atrativos era o bingo.
Como estratégia, Silvio oferecia uma cartela para cada pessoa que comprasse uma bebida, então a venda de cervejas e refrigerantes disparou. Por isso, o Bar da Barca conseguiu um feito incrível. Se tornou o lugar onde mais se vendia cerveja antártica, transformando Silvio no maior vendedor do Rio de Janeiro. O empresário passou por apuros quando essa barca quebrou e ele perdeu sua fonte de renda. Mas como sempre, seu carisma ajudou e Silvio acabou como turista em São Paulo a convite do diretor da Antártica. Mal sabia ele que a visita se transformaria em um negócio gigante, que viria a se tornar parte crucial da história da televisão brasileira. Em São Paulo, Silvio trabalhou como locutor e continuou a fazer sucesso. Foi nas rádios da vida que o apresentador conheceu Manuel de Nóbrega. Manuel foi quem criou o Baú da Felicidade e em 1958, quando se viu tendo dificuldades para administrar sua empresa, que na época trabalhava com a venda de brinquedos a prazo, pediu a ajuda de Silvio. Silvio colocou o sócio de Manuel para correr e tomou as rédeas do negócio. Foi assim que começou o Grupo Silvio Santos. Alguns anos depois, na década de 60, Silvio Santos finalmente estreou na TV com seu programa Vamos Brincar de Forca, que mais tarde, em 1961, viria a se tornar o programa do Silvio Santos. No seu programa, Silvio fazia propaganda do Baú da Felicidade e, com o passar dos anos, o baú passou a distribuir produtos variados, até carros e casas. Então, para suprir essa demanda, entre 1965 e 1975, Silvio Santos criou empresas nas mais variadas áreas. Foram mais de 10 empreendimentos, entre eles a Baú Construtora e a concessionária Vimave. Para completar, pensando em aplicar o dinheiro das prestações do carnê do baú para que ele não se desvalorizasse, Silvio criou ainda a Baú Financeira, que pouco mais de 2 décadas depois se transformaria no Banco Pan-Americano. Aliás, em 1975 essa divisão financeira do Grupo Silvio Santos ganhou um reforço da liderança Capitalização, que em 1991 começou a comercializar a Telecena. Silvio era muito feliz apresentando seu programa e administrando suas empresas. Mas em 1966 a Globo havia comprado a TV Paulista, onde ele apresentava seu programa. Acontece que com o tempo a Globo começou a querer controlar a parte comercial do programa de Silvio Santos e ele não gostou da ideia. Há quem diga que a emissora via o apresentador como uma ameaça, já que ele era extremamente popular, maior até do que ela própria. Isso explicaria a série de interferências que as más línguas diziam se tratar, em parte, de sabotagem. Mas isso logo se viraria contra a própria, já que Silvio viria a criar sua própria emissora, a TVS, que logo se transformaria no SBT, um dos maiores concorrentes da Rede Globo. O sonho começou a se tornar realidade quando, em 1975, o apresentador conseguiu comprar o Canal 11 e em 1981 ele ganhou a concessão de mais 4 canais que juntos formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Com o passar dos anos entre programas, desenhos e novelas mexicanas, o SBT conquistou o público brasileiro e se firmou no ranking das maiores emissoras do país. Em 2021, apesar de ainda estar sofrendo os efeitos da recessão gerada pela pandemia, a emissora fechou no azul, com 141 milhões de reais de lucro. A receita líquida do SBT no ano foi de 1,4 bilhão de reais, 34% a mais do que em 2020, de 1,1 bilhão, o que já foi um resultado bom levando em conta as dificuldades do ano. Acontece que mesmo com os resultados positivos, existe um rumor de que Silvio Santos está procurando um comprador para a emissora. Será esse o fim da era Silvio? Bom, o apresentador não parece tão certo disso. Os resultados de 2021 do SBT vieram principalmente do sucesso, com a transmissão de partidas de futebol. Em 2021, o SBT teve um retorno de mais de 58 milhões de reais com a transmissão desses jogos. Foi graças ao esporte que a emissora registrou o maior crescimento no faturamento líquido de um ano para o outro em toda a sua história.
Além disso, outros fatores como a volta do programa Show do Milhão e a economia na produção gerada pela programação baseada principalmente em reprises, também ajudaram a manter o desempenho acima da média. Mas mesmo com o faturamento fechando no azul, o SBT ainda vive uma crise séria de audiência. Nem mesmo as famosas novelas mexicanas têm conseguido salvar Silvio Santos dos pontos baixos de Ibope. Isso explica em parte os rumores de venda que a emissora enfrenta. Mas Silvio não parece disposto a abrir mão do SBT, pelo menos não por pouco. Existia uma conversa de que o empresário venderia a emissora por R$1 bilhão. Mas quando foi procurado por um grupo interessado no ano passado, disse que realmente venderia por $1 bilhão, mas de dólares, não de reais. Além do valor alto, as incertezas nas mudanças de estratégia de Silvio Santos e a falta de um plano de longo prazo e de sucessão para a emissora são outros fatores que atrapalham a suposta venda. Uma conversa crescente dentro do SBT é a de que a Televisa Univision poderia ser uma compradora interessante. Recentemente, o grupo mexicano concluiu uma fusão com a americana Univision e só fortaleceu mais sua presença no universo midiático. Fora o streaming do grupo que já está presente em 19 países da América Latina e nos Estados Unidos, se tornando a maior plataforma de streaming em espanhol do mundo. Mas são só conversas, até porque no momento a legislação brasileira não permite que empresas estrangeiras tenham a propriedade de grupos de mídias nacionais. Esse controle é limitado a 30%. Surgiram até rumores de que Ratinho teria oferecido o SBT em uma visita a uma multinacional. Mas ele já se pronunciou dizendo que não sabia nem que a emissora estava à venda e que mesmo que essa fosse uma realidade, ele certamente não seria a pessoa mais adequada para negociá-la. Além disso, uma pessoa próxima disse ao UOL que as herdeiras de Silvio nem cogitam a possibilidade de venda, portanto, se realmente eles estão buscando um comprador, eles estão fazendo questão de manter o sigilo. Mas será que existe SBT sem Silvio? Em um cenário onde o SBT seria comprado pela Televisa, ele estaria em solo conhecido e pode-se dizer em boas mãos. Uma vez que o grupo é parceiro de longa data do SBT por conta das novelas mexicanas e tem experiência e capital para fazer a emissora continuar crescendo. Porém, a emissora sempre foi ligada umbilicalmente a Silvio, e tudo que ela transmite tem, de alguma forma, parte do DNA do Silvio. Segundo Guilherme Sotoliar, sobrinho de Silvio Santos e ex-presidente do grupo Silvio Santos, o SBT é o xodó do Silvio. E a maior estrela do canal é o próprio dono. Eu vejo uma dependência muito grande. Os dois se confundem, você não sabe o que é um e outro. Segundo matéria do UOL, o SBT sempre foi a empresa do Silvio, mas com o tempo passou a se tornar uma empresa familiar. Para João Paulo Ergesel, professor de pós-graduação na PUC Campinas e autor dos livros A Telepoética nas Produções do SBT e Estilo SBT de Comunicar, como uma família circense, em que o comando vai passando de geração para geração, o SBT é um circo eletrônico. De tal modo, é natural que Silvio passe seu bastão para uma de suas filhas. Possivelmente a Patrícia. Já para Cristina Padiglione, colunista de TV da Folha de São Paulo, o SBT não tem ninguém à altura para substituir Silvio Santos. Na verdade, ninguém tem. No auge de rumores sobre sua aposentadoria no ano passado, Silvio afirmou que não pensa em deixar os palcos por enquanto e falou que, quando não pudesse mais apresentar, Patrícia Bravanel faria em seu lugar. Na ocasião, Silvio Santos chegou até a elogiar a filha, falando que ela conduz bem o programa. Mas ao que parece, se depender de Silvio, o SBT fará parte da sua vida até seu último suspiro. E talvez seja exatamente isso que boa parte dos brasileiros esperam. E aí, qual você acha que vai ser o destino do SBT em um futuro sem Silvio Santos? Comenta aqui que nós queremos saber a sua opinião. Gostou? Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Você se lembra? Até a próxima!